O filme de João César Santos sobre Sofia de Melo Breiner Anderson. Assistente de operador, Emílio Pinto. Assistente de realização, Jorge Silva Melo. Sonoplastia, de Alexandre Gonçalves. Fotografia, de Abel Escoto. Uma produção de Ricardo Malheiro. Então a menina do mar sentou-se no ombro do rapaz e disse: "Estou tão feliz, tão feliz, tão feliz. Pensei que nunca mais te ia ver. Senti o mar, apesar de todas as suas anémonas, parecia triste e vazio. Eu passava os dias inteiros a suspirar e não sabia o que havia de fazer, até que um dia o rei do mar deu uma grande festa. Convidou muitas baleias, muitos tubarões e muitos peixes importantes e mandou-me ir ao palácio para eu dançar na festa. No fim do banquete, chegou a altura da minha dança, e eu entrei na gruta onde o rei do mar estava com os seus convidados, sentado no seu trono de nácar, rodeado de cavalos marinhos. Então os búzios começaram a cantar uma cantiga antiquíssima que foi inventada no princípio do mundo. Mas eu estava muito triste e por isso dancei muito mal. "Por que é que estás a dançar tão mal?" perguntou o rei do mar. "Porque estou cheia de saudades", respondi eu. "Saudades?", disse o rei do mar. "Que história é essa?" E perguntou ao povo, ao caranguejo e ao peixe o que tinha acontecido. Eles contaram-lhe tudo. Então o rei do mar teve pena da minha tristeza e teve pena de ver uma bailarina que já não sabia dançar. E disse: "Amanhã de manhã vem ao meu palácio." No dia seguinte de manhã eu voltei ao palácio e o rei do mar sentou-me no seu ombro e subiu comigo à tona das águas. Chamou uma gaivota, deu-lhe o frasco com o filtro de anémonas e mandou-me ir à sua procura. E foi assim que eu consegui que tu voltasses. "Agora nunca mais nos separamos", disse o rapaz. "Agora vais ser forte como um polvo", disse o polvo. "Agora vais ser sábio como um caranguejo", disse o caranguejo. "Agora vais ser feliz como um peixe", disse o peixe. "Agora a tua terra é o mar", disse a menina do mar. E foram os 5 através de florestas, areais e grutas. No dia seguinte houve outra festa no palácio do rei do mar. A menina do mar dançou toda a noite. E as baleias, os tubarões, as tartarugas e todos os peixes diziam: "Nunca vimos dançar tão bem." E o rei do mar estava sentado no seu trono de nácar, rodeado de cavalos marinhos, e o seu manto de púrpura flutuava nas águas. Gostaste, Xavier? Mas eu podia ter feito uma voz mais natural. Uma voz mais natural? Como é que era? Inventou uma voz. Inventei uma voz. Mas eu sempre Não é falei... sua, não. Não é minha? Não é sua. A coisa mais antiga de que me lembro é de um quarto em frente do mar, dentro do qual estava, poisada em cima de uma mesa, uma maçã enorme e vermelha. Do brilho do mar e do vermelho da maçã, erguia-se uma felicidade irrecusável, nua e inteira. Não era nada de fantástico, não era nada de imaginário. Era a própria presença do real que eu descobria. Mais tarde, a obra de outros artistas veio confirmar a objetividade do meu próprio olhar. Em Homero reconheci essa felicidade nua e inteira,
esse esplendor da presença das coisas. E também a reconheci, intensa, atenta e acesa, na pintura de Amadeu de Sousa Cardoso. Dizer que a obra de arte faz parte da cultura é uma coisa um pouco escolar e artificial. A obra de arte faz parte do real e é destino, realização, salvação e vida. Quem procura uma relação justa com a pedra, com a árvore, com o rio, é necessariamente levado pelo espírito de verdade que o anima a procurar uma relação justa com o homem. Aquele que vê o espantoso esplendor do mundo é logicamente levado a ver o espantoso sofrimento do mundo. Aquele que vê o fenómeno quer ver todo o fenómeno. É apenas uma questão de atenção, de sequência e de rigor. E é por isso que a poesia é uma moral. E é por isso que o poeta é levado a buscar a justiça pela própria natureza da sua poesia. Como Antígona, o poeta do nosso tempo diz: eu sou aquela que não aprendeu a ceder aos desastres. Mesmo que fale somente de pedras ou de brisas, a obra do artista vem sempre dizer-nos isto: que não somos apenas animais acossados na luta pela sobrevivência, mas que somos, por direito natural, herdeiros da liberdade e da dignidade do ser. Oh, Sofia, se eu fizer um balanço sobre o que tem sido a minha vida, no fundo, o balanço que eu faço é exatamente o mesmo balanço que fiz há muitos anos, quando escrevi o coral, que é isto: creio na nudez da minha vida. Eu não acredito na biografia, que é a vida contada pelos outros. No fundo, aquilo que é a única biografia que eu tenho é aquela que está na minha poesia. E, essencialmente, aquilo que eu procurei foi esse espírito de nudez, foi pôr-se em frente de cada coisa, como se ela nunca tivesse sido vista, e começar a olhar desde o princípio, como se fosse o primeiro dia do mundo. E, no fundo, quando eu digo creio na nudez da minha vida, é a mesma coisa. Eu não posso com isto, Francisco, não posso de maneira nenhuma, Francisco. Oh, Francisco, mas porquê isto? Esta gente cujo rosto, às vezes luminoso e outras vezes tosco, ora me lembra escravos, ora me lembra reis, faz renascer meu gosto de luta e de combate contra o abutre e a cobra, o porco e o milhafre. Pois a gente que tem o rosto desenhado por paciência e fome é a gente em quem um país ocupado escreve o seu nome. E em frente desta gente, ignorada e pisada, como a pedra do chão, e mais do que a pedra humilhada e calcada, meu canto se renova e recomeço a busca de um país liberto, de uma vida limpa e de um tempo justo.
não sou nada saudosista. As coisas para mim, as coisas que me interessam, são as coisas que continuam a ser atuais, que continuam a ser vivas, que continuam a atuar. Quando deixaram de atuar é porque deixaram de existir, é porque não existiam realmente. Eu acredito profundamente que nós vamos escolhendo a eternidade neste mundo, quer dizer, que é já aqui que nós construímos e criamos a eternidade e que aquilo que vamos encontrar é aquilo que nós fomos capazes de encontrar já aqui. Porque se não tivermos encontrado aqui, também não podemos encontrar mais tarde. Faz sentido falar de Isadora Duncan porque ninguém pode entender o tipo de relação que entre ela e a minha mãe desde cedo existiu. Mesmo que entendessem, não têm nada com isso, porque a verdade sobre uma pessoa não é um espetáculo e o público está aqui para se divertir. Alguém lembra-se de alguém que disse que primeiro é preciso decidir em favor do seu próprio espírito e do seu próprio gosto e em seguida ter tempo e coragem para exprimir todo o seu pensamento a propósito do assunto escolhido. É preciso, enfim, dizer tudo simplesmente, fixando como objetivo não as seduções, mas a convicção. Dizem que vocês estamos consigo. Sabe? Toda a vida me lembro de ter visto a mãe a dançar. Quando nós éramos pequenos, constantemente que a mãe dançava e punha flores na cabeça e fazia passos de dança. E ao mesmo tempo falava sozinha pelos corredores fora. Uma coisa que nós achávamos imensa graça quando éramos pequenos era que a mãe às vezes chamava-nos e dizia-nos que ia fazer um filme e com o candeeiro da sala ou do quarto fazia bichos nas paredes, sombras enormes, e isto é um coelho, isto é um lobo, isto é um animal, um leão, e fazia e inventava as histórias das florestas através desses animais que ela projetava na parede. Quando eu morrer, voltarei para buscar os instantes que não vivi junto do mar.